Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindprev Santa Catarina realiza pelo 2º ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela cooperativa do Portal Desacato. Começa mais um Saúde é Tudo, tratando hoje de saúde e moradia. Este programa é realizado pelo Sindprev Santa Catarina e produzido pela cooperativa Desacato. O programa vai ao ar também nos sites do Sindprevs e no portal Desacato. O programa Saúde é Tudo, ele é transmitido pelas rádios Pinheira e Campeche e também vinculado a Abraço, Jornal dos Trabalhadores. Convido vocês a assistirem a primeira entrevista feita por Ana Luísa Lucena a Rafael Albuquerque Podoxi, que faz parte da organização de brigadas populares dentro da ocupação Contestado, no município de São José. Assistam aí. Quando eu morrer, que me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Quantas comunidades existem hoje aqui na Grande Florianópolis e morando em condições precárias? Cerca de 170 ao todo, mas é bastante difícil mapear porque a maior parte dessas comunidades são comunidades pequenas e isso cria um ambiente de invisibilização. Como são comunidades com pequeno número de habitantes, o Estado, Prefeitura, Estado, União, dão pouca atenção a ela e mesmo os movimentos sociais têm dificuldade de conseguir enxergá-las. Então, às vezes, em regiões com alta taxa de valorização da terra urbanizada, você tem uma pequena travessa que entre ali você tem uma vila escondida, mas que está em uma condição bastante precarizada. Ocupações em beiras de riachos, pequenas encostas. Então, claro, existem algumas ocupações grandes, algumas áreas desestruturadas que todo mundo conhece, que todo mundo tem visibilidade, mas a maior parte delas são pequenas comunidades. E aí isso gera uma dificuldade muito grande de você ter um valor exato. Mas as estimativas se aproximam de cerca de 170 comunidades nas 5 cidades com maior população na região da Grande Florianópolis, né? A gente tem ocupações como o Morro do Caçador, no norte da ilha, o remanescente da ocupação Papaquara, temos uma maior que é a do Cartódromo, essa é mais famosa ali no norte da ilha, temos na região do Continente algumas espalhadas entre a região de cima da Avenida das Torres, ou mais para dentro, onde fica o bairro Serraria, né? Ali onde inclusive tem a ocupação organizada, a ocupação Contestado, que é uma das
mais recentes organizadas, né? A gente teve há uns 18, 20 anos atrás um processo na Grande Florianópolis de ocupações organizadas, depois esse movimento deu uma enfraquecida, quase desapareceu, e aí recentemente houve uma retomada com ocupações como a Marilda, a tentativa de ocupação da Andara no norte da ilha, e a ocupação contestada, que dessas aqui está há mais tempo. A reforma urbana é um mote construído para a gente modificar a forma como a cidade se produz. A cidade é construída hoje não para as pessoas acessarem seus ambientes. É muito difícil em Florianópolis, por exemplo, para a população de periferia acessar as praias. Vejam, é o símbolo pelo qual Florianópolis é reconhecida nacionalmente ou até internacionalmente, e a própria população da cidade, a população que constrói a cidade, o pessoal que trabalha em hotéis, o pessoal que trabalha na administração pública, mas é terceirizado, não tem condições de acessar, porque depende de veículo e muitas vezes não tem, ou porque se for utilizar o transporte público, aí é inviável. São 3 horas até a praia, saindo das regiões da Serraria, saindo mesmo de Florianópolis, mais na parte continental, para você chegar a uma praia demora bastante. Então, reformular a cidade, ou a reforma urbana, é o processo de disputa desse modelo, desse ideário de forma de viver no ambiente urbano. É essencial a disputa da terra nesse contexto, nessa disputa política. Sem a disputa da terra, sem o direito à propriedade da terra para a população mais pobre, você não consegue estabelecer um horizonte de reconstrução da cidade, de destruição desse modelo de cidade excludente e a construção de uma cidade que inclui, que recebe, que abraça. É importante compreender que o processo de disputa política não é imediato, não é rápido. Você constrói pautas como transporte público gratuito, como direito à moradia, como forma de mobilização, como forma de acesso direito imediato. Mas no processo de construção política dessas pautas, no processo de mobilização, é que a população se educa. O movimento se educa, o povo mobilizado se educa e quem assiste também se educa e começa a refletir sobre o que é a cidade, sobre o que está sendo construído, sobre o espaço onde as pessoas vivem e como isso afeta cotidianamente. Quem pega a ponte todo dia sabe, não é saudável, não é normal você pegar 2 horas de transporte para chegar no trabalho e 2 horas para voltar e repete aquilo todo dia. Não é uma prática aceitável. Construir uma cidade onde você mora perto de onde você trabalha, onde não haja uma segmentação desses ambientes, onde as relações sejam mais aproximadas, modifica completamente as relações que as pessoas têm com elas, com o espaço, a saúde delas. Então, acho que é um pouco disso a reforma urbana, assim, é reformular a forma como as pessoas interagem com o espaço. E isso não é só reforma, é transformação completa da vida. Muito obrigada, Ana Luísa, Rafael. Voltamos no próximo bloco com o arquiteto e urbanista Laurici Ribeiro para comentar a entrevista realizada ainda há pouco. Aguardo vocês. Até já. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindprev, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em 2 frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. Iniciamos aqui o segundo bloco, recebendo o arquiteto e urbanista Laurici Ribeiro. Seja muito bem-vindo, a equipe do Saúde é Tudo agradece muito a sua presença e gostaríamos de, a partir dessa oportunidade, discutir um pouco a entrevista feita por Ana Luísa, principalmente, Laurici, no que se refere às características e potencialidades da cidade com relação ao direito à moradia. Rafael fez uma análise dessa situação a partir da vivência nas comunidades. Bom,
Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que é importante esse espaço que vocês constroem para debater a questão do direito à cidade, né? Sobre o debate da reforma urbana e o que ela tem de vínculo com a saúde dos trabalhadores da cidade como um todo e da sua população, né? Nós estamos falando sobre a questão urbana num país em que o processo de urbanização se deu aceleradamente em um período histórico muito curto, né? Nós pegamos a população brasileira na década de 50 do século passado, tinham quase com meio a meio de população urbana e rural. Em 70 você já tinha 80% basicamente de população urbana, na realidade, vinculada a um processo de industrialização muito forte e que buscava, na realidade, dar suporte ao modo de produção capitalista que estava se estabelecendo de uma forma mais contundente, na realidade, tirando o homem do campo e trazendo o homem como mão de obra para poder dar fomento e dar a possibilidade de desenvolver esse modelo em que o capital industrial, o capital comercial teria um papel muito mais preponderante em relação à economia do campo, né? E, portanto, teve um inchaço de todo as periferias e os grandes centros que estavam em formação, né? E as políticas públicas, principalmente com relação à habitação, conseguiram acompanhar esse processo? Então, você tinha um Estado que não é só preparado para isso, na verdade, né? Nem no que diz respeito ao transporte, nem no que diz respeito às estruturas de alojamento, né? De território de alojamento, né? Sem falar em outras infraestruturas de saneamento, de fornecimento de água, de luz, né? Então, é um processo que ele levou, com certeza, a uma busca por parte dessa população que veio do campo para a cidade, né, de conquista de direitos, na verdade, né, que até então ainda não aparecia tanto como direito, porque até o processo, na verdade, muitas vezes de saneamento, abastecimento de água e esgoto, no campo tem uma outra leitura diferenciada que não tem na cidade. Na cidade você tem essa questão com muito mais preocupação em relação à questão da saúde pública. Você traz uma discussão que é importante porque assim fica num limbo, né? Uma falta de assistência para que as pessoas fiquem no campo, né? De atenção para que as pessoas não tenham que sair do campo e migrar para a cidade, e também uma precariedade da população que vem para a cidade. E se a gente falar de Florianópolis, isso se acentua ainda mais, né? Perfeito. Até porque, na realidade, você tem, dependendo do estado, né, e dependendo da região dos estados, né, e nós estamos falando de Florianópolis, que é uma capital, em que todo o setor... Turística. E todo o setor, na verdade, de produção e prestação de serviço está muito mais concentrado aqui do que em outras regiões, apesar de que ao longo do litoral todo catarinense nós temos muito mais acesso à infraestrutura básica que o estado fornece do que você pegar no interior, nas áreas mais periféricas, né? Então, essa vinda dessa população para Florianópolis não vem somente por uma vontade em si, né, de vir aqui como um turista, ou tentar a sorte aqui, tendo outras opções. Na verdade é porque por falta de opção, na verdade, porque a situação no campo, ou nas pequenas cidades, ou nos outros municípios mais polos, já não concentra mais da solução de habitação, da solução de trabalho e renda. Então a vinda para Florianópolis dessa população, ela é na busca, na verdade, do direito à vida, digna com qualidade, né? E claro que nisso está vinculada a questão do emprego, da moradia e uma série de questões. Mas o debate que o Ceará estava fazendo é que, sob o mote, né, do direito à cidade, da reforma urbana, a luta do direito à moradia se estabelece, né? Num campo em que você começa a ter atores, na realidade, que disputam esse território da cidade, né? O capital imobiliário, por exemplo, é um deles, certo? O setor de comércio e serviço, quando ele quer um território muito mais próximo do consumidor para ter a demanda, né, não tem problemas de deslocamento, né? Então, ou o inverso, né, de estar mais próximo ao setor em que tem a infraestrutura mais próxima para poder ele também se estabelecer ali, e tanto para a venda quanto para o recebimento da mercadoria, dos insumos. Então, o território tem essas disputas, na verdade, né? E uma das disputas que tem também é no que diz respeito a onde é que as pessoas se abrigam, onde é que as pessoas moram para poder ter, né, um mínimo de qualidade nessa questão do abrigo e da segurança do lar, né, que é um elemento central para qualquer espécie, não é só para o homem, né? Qualquer bicho se abriga em algum lugar, certo? E a racionalidade humana deveria ser aquela que tivesse que prezar mais pela qualidade desse abrigo. No entanto, a disputa, na realidade, de interesses econômicos e sociais faz com que essa disputa seja muito desigual, tanto no que diz respeito ao espaço que se ocupa, como a ideia do direito que se tem para se ocupar, né?
Por isso que o debate da reforma urbana, que traduz ali a entrevista do Ceará, é um debate exatamente dos direitos, né, dos direitos. Né? E como é que o Estado, como regulador dos direitos, né, dos conflitos, na verdade, e de fomentador da estrutura para a sociedade, naquilo que são os direitos consubstanciados na Constituição Federal, né, na lei, como é que o Estado responde a isso? E é claro que dependendo quem esteja no aparelho do Estado, na gestão no Executivo Municipal, na gestão do Legislativo Municipal, tende a ter, na verdade, uma preferência, ou ser mais, né, servidor para esse um tipo de população do que para outro. Né? Como essa terra aqui é uma terra que ela é abençoada também nas questões da beleza natural, tem um outro também tipo de disputa, que é a disputa do acesso a uma área lúdica, de lazer, né, com muito mais atrativos, na verdade, e que a gente pode dizer que não tem em outros municípios, né, que não tem esse atrativo. Vamos pegar uma região como Criciúma, um setor, inicialmente um setor carbonífero, né? Você pega o setor têxtil, ou seja, em outros municípios aqui no Vale do Itajaí, os atrativos são outros, que não é a nossa beleza natural que a gente tem aqui. Lá a gente tem outras belezas de cultura, de tipologia, das culturas que fizeram a colonização dessas regiões. Né? Mas esses apelos, na realidade, esses potenciais, levam que os interesses de forças sociais no seu interior briguem por essa disputa, né? Ao ponto que nós temos populações tradicionais aqui na ilha de Santa Catarina, que não é nem a população que vem de fora para cá, mas o manezinho que nasceu aqui, que está vinculado ao processo histórico de ocupação e uso dessa área, que começa hoje a ser expulso, como o Ceará bem falou, né? Na verdade, e colocando para a região continental, e não é para uma região continental na qual vai ter melhoria da qualidade de vida, bem pelo contrário, na verdade, né? O estresse está colocado no deslocamento, na falta de infraestrutura dessas regiões, elas só se justificam por um processo de disputa, de fato, ferrenha de uso e ocupação de uma área com outros interesses que não iniciais. E a gente está falando de população tradicional, que a princípio deveria estar sendo definido por lei. Né? Tem todo um arcabouço, na verdade, legal, jurídico, que essa população deveria estar muito mais sendo protegida. E aí, no seu modo operante, inclusive, no seu modo de produção. Né? E aí a gente teve alguns avanços, né? A gente pode dizer que tivemos alguns avanços ainda, né? Mesmo com todas essas debilidades aí, que eu acho que políticas hoje vinculadas à questão da maricultura e da pesca, né, traduzem um pouco essa possibilidade de fixação dessa população. Né? Maurício, eu vou te convidar para assistir a mais uma entrevista feita por Ana Luísa Lucena, dessa vez a Adaltro de Souza, que faz parte da coordenação de segurança na Comuna Marildo. Mais elementos para a gente voltar e conversar ainda sobre esse tema. Perfeito. Assistam aí. Como que está a realidade da moradia aqui na Grande Florianópolis? Na realidade, a gente está vendo, por um lado, um processo que alguns gostam de chamar de construção da Ilha Resort, né? Onde a gente vê a expulsão das comunidades que tem um histórico na cidade para o continente. Então a gente está cada vez mais assistindo o manezinho sendo jogado para fora da ilha, exatamente pela força da especulação imobiliária, pela força de um modelo governamental que não traz as condições mínimas para a sobrevivência dessas famílias, para uma melhor condição de vida para essas famílias. Então a gente está vendo cada vez mais o afastamento dessas famílias rumo ao continente. Quais projetos existem de moradia para a população de baixa renda? Bom, hoje a gente assiste, na realidade, um processo precarizado, em que consiste em soluções como, por exemplo, um aluguel social. Nós temos projetos que realmente não contemplam, né, soluções efetivas para essas famílias. Então você tem, por exemplo, algumas soluções como através do governo federal, pelo Minha Casa Minha Vida, em que não traz realmente exatamente esse contemplar, né, das condições de vida para aquelas famílias. Nós estamos vendo cada vez mais esse processo se precarizar, onde cada vez mais ele vai vir com a característica de um aluguel, simplesmente, sem nenhum outro tipo de condição, né, para que essas famílias consigam trazer uma qualidade de vida né, com um pouquinho mais de segurança, inclusive, em relação ao seu dia a dia. Então a gente perde muito em consequência dessa política precarizada de solução paliativa, como a gente gosta de colocar, né, uma solução paliativa para essas famílias,
e que na realidade só força cada vez mais essa retirada e essa expansão em direção às periferias do continente. Então você vê hoje um crescimento infinitamente maior dessas comunidades no continente e na realidade um processo de expulsão dessas famílias que historicamente vivem aqui na ilha. E qual projeto que vocês estudam para retirar essas famílias, dar a melhor moradia? Como seria a solução disso? A Comuna Marildo busca construir um modelo rural urbano. A ideia é fazer com que, na realidade, como a gente quer trabalhar o uso da terra na capital com o viés rural, construir uma solução de autossuficiência, né? Onde a alimentação tem uma qualidade diferenciada pelo não uso do agrotóxico, onde a questão da moradia seja defendida de uma forma em que ela venha a não impactar diretamente na questão ambiental, onde a gente possa proporcionar a essas famílias uma condição diferenciada de vida, não somente por uma questão de salário ou de renda, mas também de qualidade através de uma nova relação com a terra, de uma nova relação, inclusive, com a urbanidade, né? Mostrando que, na realidade, a gente tem que estar pensando nessas necessidades que nós temos aqui como necessidades de importância, mas não com o viés de agressão à questão da natureza, não com o viés de uma lapidação dos direitos dessas pessoas, não com o modelo de precarização das suas vidas. Laureci, o Daltro traz uma discussão extremamente importante, a realidade de Florianópolis e região aparece, a luta, né, pelo direito ao solo, incrível, mas essa disputa ainda é algo bastante presente, né? Perfeito. Como é que você vê as políticas públicas sendo construídas no sentido de garantir o direito à moradia, ao direito a habitação, né, de um espaço urbano aqui? Como é que, aonde você acha que isso precisa avançar, melhorar e mudar? Em uma população em que, como se fala, ela não tem o direito a uma série de necessidades que o abrigo se propõe a fazer, né? Se nós estamos falando de abrigo, a gente está falando, na verdade, na qualidade de vida de quem está abrigado, né? Então, portanto, não somente o abrigo serve como instrumento de apoio à saúde pública, a saúde das famílias, a qualidade de vida do indivíduo, mas onde está inserido, na realidade. Né? Porque você tem uma habitação na beira de uma encosta, na realidade, com a insegurança que cria problemas de ordem psicológica e físicas gravíssimas na realidade, né? Tanto de acessibilidade, no que diz respeito à segurança física mesmo em si, certo? Né? Inclusive o direito do acesso a serviços, como uma ambulância, como um bombeiro, e muitas vezes, inclusive, como acesso da água, da luz, do correio. Do né? que é básico. Ou né? seja, e essas questões, na realidade, não tem pai de família, não tem filho de família, não tem ninguém que se sinta bem fisicamente e mentalmente quando tem essas debilidades. Está chovendo, não sabe se vai dormir na chuva, né? Então, portanto, a questão do planejamento urbano é central nesse debate. Né? Onde é que você, no espaço da cidade, você distribui o conjunto das funções que ela deveria estar dando aporte para ter uma população, uma economia, um desenvolvimento democrático, sadio, com direito a todos, na verdade. Como é né? considerada a necessidade da população. Então, por isso que, desde o início da década de 60, 70, o debate da urbanização vem com o debate do planejamento, na realidade, e o papel que o Estado tem. E não somente de uma forma autoritária, que até então se tinha do planejamento, mas de uma forma participativa, com que a sociedade consiga, de fato, ter voz ativa. Né? Não somente o capital tem voz ativa na definição dos seus interesses, né, e que tem que ter que ter voz ativa de fato para buscar, na verdade, todas as infraestruturas, mas aqui a sociedade também tem, né, nas outras demandas do trabalhador. O trabalhador é uma peça-chave no processo produtivo de qualquer sistema econômico, na realidade. Né? E o que a gente percebe é que desde a questão do transporte coletivo de péssima qualidade, certo? Do sistema viário individual muito mais colocado como central às vias de transporte de coletivos de massa, né? Essas questões vinculadas à possibilidade de você ter postos de saúde
né, escola, creche próximos das casas, são instrumento, inclusive, da saúde da família e do bem-estar da família. Se a gente considerar o modelo aqui da nossa cidade, a gente verifica que a população mora no continente, ela precisa atravessar uma ponte absolutamente congestionada, quer dizer, tem um acesso a esse lugar onde muitas das pessoas trabalham, que é um acesso difícil, né? O retorno é tão difícil quanto, e existe uma concentração quase que maciça, né, aqui dentro da cidade, desses espaços de trabalho. Então, assim, não é distribuído e de equipamentos e serviços. E de equipamentos né? e serviços. Então, por isso que, tipo assim, essa é uma briga de uma contradição muito forte, né? Nós, da população usuária, a gente briga, assim, para que tenha estrutura de escola, de saúde, dentro do território da ilha, certo? Mas a gente percebe que um grande fluxo, na realidade, do que hoje utiliza essa infraestrutura é da população, não somente nossa, da parte continental, Sim. mas do conjunto do Estado. Sim. Né? Sim. Na realidade, faz o translado de madrugada. Eu atuo aqui na região de Rancho Queimado, da Grande Florianópolis, em que de manhã cedo a gente vê sempre as viaturas trazendo, né, o transporte de saúde, trazendo para cá essa população. Por que você não coloca, por exemplo, um equipamento de saúde e educação lá na boca da 101, da 282, por exemplo? Ou um investimento em cada município Mas também, né? você possa criar micro-regiões que contemplem isso, né? O corredor da 282, por exemplo, seria fantástico. Santo Amaro, Rancho Queimado, Águas Mornas, onde está o pessoal da Amarildo, por exemplo, né? Ela é carente desses serviços e tem potencial, tem demanda. Se não tem demanda local, tem aquela demanda que passa por aquela via. E que tem que atravessar aqui essa ponte às 5 horas da manhã e chegar aqui às 6 horas nos postos de saúde, aqui nos hospitais. Então, esse é o contrassenso que tem no planejamento, que muitas vezes ele acontece na esfera do micro, do município, mas não acontece na esfera do regional. A questão da região metropolitana, por exemplo, aqui é um horror, na verdade, como a gente percebe. E às vezes não é nenhuma questão de disputa de interesse que um partido não atua com o outro. Não, os caras são dos mesmos partidos, controlam os mesmos municípios e, infelizmente, não tem um controle, uma articulação, um planejamento comum. Existe legislação já o suficiente nesse país, inclusive no que diz respeito ao plano diretor, para que a gente tenha o direito à cidade. Certo. Né? Porque a propriedade urbana ou rural, ela deve cumprir a sua função social. Eu te agradeço imensamente, Laureci, e a gente, Saúde é Tudo, te espera aqui muitas e muitas vezes. O prazer foi nosso, estamos à disposição. Saúde é Tudo volta já para a nossa opinião. O estresse que está colocado no deslocamento, na falta de estrutura dessas regiões, ela só se justifica por um processo de disputa, de fato, ferrenha de uso e ocupação de uma área com uma população, com outros interesses que não iniciais. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindpreves e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindpreves, um sindicato forte, conquista mais. Todo cidadão, como regra geral, deseja ter um espaço sobre a terra, um espaço de proteção. Isso está diretamente ligado com saúde e qualidade de vida. O impedimento a esse direito inerente e fundamental a todo ser humano é posto por interesses normalmente impostos pelo capital. Lutar para que esse direito seja exercitado é o nosso papel. Participe dos espaços que podem mudar essa realidade.
é o seu direito ter uma casa, ter a sua moradia, é o seu direito de viver com qualidade e dignidade nos espaços urbanos ou rurais do nosso Brasil. Saúde é Tudo fica por aqui, até semana que vem, com o programa sendo reproduzido nos sítios do Sindiprev Santa Catarina e Portal Desacato. Até lá! Obrigado por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube Desacato Brasil.